Bom, e apesar de ter sido confirmada ontem a primeira morte por gripe suína no Rio de Janeiro, a movimentação é tranquila no hospital de referência para o tratamento da doença no estado. A gente vai ao vivo ao Hospital Universitário do Fundão, o Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde está o repórter Paulo Mário Martins. Paulo Mário, bom dia. Como é que está a movimentação aí? Há muitos pacientes procurando atendimento, porque a expectativa de como aconteceu em São Paulo é de que muitas pessoas buscassem, né, o atendimento depois dessa divulgação de novos números e de que o vírus já estaria circulando pelo Brasil. Bom dia, Luciano. Olha, por enquanto, nesse início de manhã, o movimento é tranquilo aqui no Hospital do Fundão, que desde a semana passada, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde, só atende pacientes com suspeita da nova gripe que sejam encaminhados por médicos de unidades de saúde pública ou privadas e que preencham alguns requisitos, como ter mais de 60 anos, ser portador de cardiopatia, pneumopatia, diabetes, câncer ou do vírus HIV. O Rio, como a gente viu há pouco na reportagem, já teve uma morte registrada pela doença. O estado é o terceiro com o maior número de casos da doença. São 128 até agora. Voltamos ao estúdio, Luciano, Raquel. Obrigada, Paulo Mário. E apesar do anúncio de que hospitais da rede particular de São Paulo iriam reforçar o atendimento de casos suspeitos da gripe suína, a procura superlotou o centro de atendimento. Depois de 8 horas de espera, Valmir saiu do hospital com uma triste notícia. A mulher dele vai ter que ficar internada porque pode ter contraído a nova gripe. Muita tosse, tosse frequente, né? Uma tosse que incomoda, tanto é que ela nem queria ficar, mas os médicos achou melhor para que ela ficasse. A mulher de Valmir trabalha no hospital em Osasco, onde 2 pacientes morreram infectados pela doença. A confirmação de que o vírus da nova gripe já está em circulação pelo país aumentou a procura por atendimento aqui no Hospital Emílio Ribas. Várias pessoas que deram entrada na noite desta quinta-feira tiveram que esperar até de madrugada para serem atendidas. O vendedor Gledson ficou quase 4 horas no hospital. Já faz 2 dias que eu estou tossindo e tendo febre. Aí não é normal mesmo. Eu tive que vir aí. Rodrigo está preocupado porque teve contato com um americano que apresentou sintomas da nova gripe. Ele tentou ser atendido no pronto-socorro de Cotia, na Grande São Paulo, e acabou vindo parar no Emílio Ribas. Infelizmente, o sistema de saúde é bem lento. Eu cheguei agora, era 00:30, preenchi a ficha 1h30 da manhã agora. E da hora que eu cheguei estava na senha 154, está na 162, eu acho ainda. Alessandro ligou para vários hospitais particulares antes de vir para o Emílio Ribas. Como está a situação lá dentro? Muita gente. Muita gente. Olha, o médico estava falando assim, que como todos os hospitais, eles não estão querendo atender esses quadros, entendeu? Então tá vindo tudo aqui para este hospital. Então eles não têm muita estrutura para atender. É isso que eles estão reclamando, eles querem dar o atendimento, mas não tem muita estrutura e muita procura. Elizabeth veio com um pedido de um hospital particular para fazer o teste da nova gripe, mas acabou indo embora sem ser atendida. O atendimento vai ser só às 7 horas da manhã, eu não vou poder ficar esperando com pneumonia num lar de fora, né? Lugar de fora. E não fiz a sorologia. E eu tô com um laudo que era para fazer a sorologia. Então eu estou indo embora sem atendimento e sem fazer a sorologia. Só que ninguém faz a declaração, né? Para responsável, se eu tô ou não com a gripe, entendeu? Eu posso estar com a pneumonia ou com a gripe, né? Para conversar sobre a situação da gripe suína no Brasil e no mundo, a gente conversa aqui no estúdio com o infectologista Alex Botsaris. Muito bom dia. Bom dia. Bom, a gente vê essa reclamação aí que, de uma certa forma, costuma ser geral para quem busca atendimento, que alguns hospitais particulares acabam não atendendo, indicando o hospital de referência, como é a orientação do próprio Ministério da Saúde, e aí os hospitais estão lotados. As pessoas que estão alarmadas, elas precisam realmente buscar esse atendimento depois de 2 ou 3 dias do sintoma que não parece não diminuir? O importante é as pessoas buscarem o atendimento médico no caso de sintomas mais intensos, principalmente os sintomas respiratórios, porque são esses sintomas que caracterizam a potencialidade da doença de evoluir para um quadro mais grave, que no caso seria a pneumonia. Então, assim, a presença de falta de ar, de tosse, que não melhora, a pessoa não consegue dormir direito, percebe sibilos no peito, isso é um indicativo que ela deva procurar
logo uma unidade de saúde para ser medicada. Agora, doutor, com esse aumento do número de casos e de casos de pessoas infectadas e também de mortes aqui no Brasil, o ministro da Saúde ontem disse que a estratégia do Ministério da Saúde em relação à gripe suína não vai mudar. O senhor acha que deveria mudar de alguma maneira diante desse número tão maior de casos, de vítimas? Bom, eu acho que desde o início, talvez nós devêssemos ter tido um treinamento melhor, né, para essas unidades de atendimento primário, né, para que se pudesse instalar, né, se pudesse administrar o antiviral para aquelas pessoas que têm sintomas mais intensos. Mas agora a gente só vai saber o que vai acontecer ao longo do tempo, né? Porque, de uma certa maneira, o comportamento do vírus, a gente vai saber exatamente o que vai acontecer com o acontecer dos fatos. Doutor, o repórter Paulo Mário tem uma pergunta para o senhor. Olá, doutor Alex, bom dia. Minha pergunta é a seguinte: nesse período de férias escolares, os pais precisam divertir as crianças também e surge uma preocupação. Deve-se evitar levar as crianças, por exemplo, para teatro, cinema, parques de diversões, colônias de férias, lugares fechados? A transmissão em lugares fechados, ela é maior, né? Então, é claro que ao se frequentar os locais fechados, existe um risco maior de contrair a doença. E é claro que existe um bom senso nisso. Não há necessidade de você não mais sair de casa, mas também não há necessidade de você se expor desnecessariamente. Doutor Alex, o que os médicos já concluíram em relação a uma visão geral do que é necessário para que uma gripe como essa, que já está sendo comparada com uma gripe comum, ela evolua para um caso de gravidade? O paciente ele tem que estar imunodeprimido, ele tem que ter algum outro tipo de problemas ou não? Qualquer pessoa que pegar pode evoluir para um caso de gravidade, mesmo que seja numa taxa tão pequena? Existe dois grupos de pacientes. Existe um grupo de pacientes onde a gente consegue identificar o motivo, né, a razão pela qual ele evolui para um quadro mais grave. Então, já se sabe, por exemplo, diabetes, principalmente diabetes descompensado, paciente imunodeprimido ou em uso de quimioterapia, todos esses são pacientes que estão num risco maior de desenvolver mais gravidade. Entretanto, pessoas rígidas, né, eventualmente sem nenhuma outra complicação, nenhum outro problema de saúde, também desenvolveram quadros graves e essas pessoas, esses indivíduos, ainda não se identificou qual é o fator, qual é o motivo. Então, eventualmente, qualquer pessoa poderia evoluir para um quadro mais severo e aí a pessoa precisa ter atenção, né, ter cuidado, perceber, né, cuidado consigo mesmo, no sentido de procurar uma unidade de saúde se tiver com sintomas. Um outro grupo que merece atenção é o das gestantes. Né? As gestantes foram identificadas também como um grupo com mais potencial de complicação. Doutor, só para deixar um alerta, para não deixar o alarde, quer dizer, qualquer pessoa pode evoluir por caso de gravidade, como também numa gripe comum, né? Não tem muita diferenciação aí, né? Muito obrigado pela participação do senhor. Bom dia. Obrigada, bom dia. E a gripe